falta muito tempo para vocês concluírem o curso? Oi? O meu falta um pouco. Ainda uns 2 anos? Acredito que 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ainda vai pegar um mercado bom ainda, né? Bom para emprego. Rafael também? Oi, Rafael. Já Ô, foi professor, também? não copiei, não. Ah, falta muito tempo para você sair da faculdade? Alô? Gisele, e você? Oi, Gisele. Bom dia, Gisele. Né, Rafael? Ô, professor, caiu aqui, a internet tá ruim aqui na fazenda. Desculpe, eu Vixe. não consegui entender a pergunta. Ah, não, falta muito tempo para você concluir o curso? Ué, professor, eu entrei em 2013, tranquei a faculdade, é para terminar esse ano. Ah, tá perto de... Já tá trabalhando com soja? Já desde quando eu entrei na faculdade, já tô trabalhando com soja, milho. Ah, que bom, né? Mas você produzindo com sua família ou você trabalhando com outros? Não, eu trabalho pro meu cunhado. Meu cunhado tem empresa de consultoria aqui em Tangará da Serra e eu cuido de algumas áreas experimentais que a gente Ah, atende tá. a Corteva. Ah, vocês trabalham dando consultoria, né? Isso. Ah, que beleza, né? Estão pegando um mercado bem aquecido, né? Pois é, o nosso forte mesmo hoje está sendo lá em Rondônia, que é onde está abrindo uma área nova, tá bem melhor. Mas vocês tem uma extensão da empresa lá? A gente tem uma filial da empresa em Rondônia e a matriz fica aqui em Tangará da Serra. Ah, que beleza, né? Então, e agora está uma maravilha, né? Porque o produtor está investindo, inclusive, no planejamento, né? Ah, tá, para nós aí, esse ano tá melhorando bastante, principalmente lá em cima no Rondônia, onde está abrindo área nova, né? O pessoal tá investindo bastante ainda. Rondônia, Acre. A saída da soja lá é por onde? A saída da soja, quando vai lá para Porto. Vai ter um porto lá, 300 quilômetros de Vilhena, lá em... Como é que é o nome da capital? Porto Velho. Ah, ele sai por cima. Sai por cima, daí até o custo do soja lá é mais elevado, por conta do frete ser mais barato. Com a questão lá da transoceânica, vai melhorar? Bastante, viu? Em compensação, enquanto o soja para nós aqui no Tangará tá saindo 160, lá no Rondônia sai 190, e a perspectiva é de aumentar mais 20% em cima do valor. É porque fica mais perto do porto? Fica mais perto do porto, então o escoamento é muito mais fácil. Você desconta no frete, né? O frete é bem mais baixo. Ah, que beleza, né? É uma Bom demais. maravilha. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quem corre atrás, quem quer mesmo trabalhar, vai ter vaga. Claro que é aquele negócio, né? Não pode querer já começar em cima, né? Então, começar devagarzinho e com certeza vai ter mercado para todo mundo trabalhar. Tem que correr atrás, é claro, mas vai ter mercado, né? E por um bom tempo. A perspectiva é que isso se prolongue por muito tempo, porque a crise mundial, em termos de produção de necessidade alimentar, ainda vai demorar para ser resolvido, né? E a gente sabe que muitos países estão em dificuldade. Argentina, a gente sabe, os países da América do Sul, né? Uma boa parte está com problema. E quem tem uma condição de fornecer muito alimento somos nós aqui. Então o mercado vai continuar aquecido por muito tempo. Então vamos lá onde a gente tinha parado, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Nós estávamos falando, pessoal, sobre os percevejos.
né? Então, a gente mostrou o grupo de percevejos aqui. O Rafael tem uma familiaridade já grande com esse bichinho, né? Fez muita amostragem, né, Rafael? Então, nós temos aqui essas 5 espécies, né? São as mais comuns. Isso não significa que não surjam outras espécies que possam estar se alimentando também da mesma forma, causando os mesmos danos, mas esses aqui são os principais, tá? Pelo Brasil inteiro. Claro, isso pode variar de região para região. Você pode ter uma região ocorrendo mais uma espécie, em outra região ocorrendo mais outra espécie. No entanto, os danos são semelhantes, com algumas exceções, né? A questão do Nesara viríbulo, de ser um problema na questão da soja louca 1, hoje nós temos soja louca 1 e soja louca 2, tá? Segundo a Embrapa, um dos problemas causados pela soja louca 2 é a questão de nematóide, tá? Problema causado pelo nematóide no sistema radicular da planta. E a soja louca 1 por percevejo. Então, é claro que quando eles se alimentam de uma planta, principalmente esse aqui, ó, se alimentam na planta, eles injetam toxinas, o que vai causar muito aborto de botão floral, de vagens em início de desenvolvimento. Se essa planta não produzir nenhuma vagem, ela não tem necessidade de fazer com que os nutrientes que estão lá nas folhas, eles sejam utilizados para a produção dos grãos. Então, essa planta tende a se manter verde, não ocorre senescência natural. Então, aqui faz com que o produtor tenha a necessidade de aplicar um dissecante para uniformizar para a colheita, porque senão ele vai ter plantas em ponto de colheita, tudo sequinha ali, né, para facilitar o corte e a trilha disso aí, né, tirar o grão. E você vai ter plantas que quando entrar com a máquina, aquilo ali vai embuchar. Então, pode ter necessidade do cara ter que parar a operação para tirar esse material, para continuar o serviço. Então, atrapalha. Por isso, o produtor entra com dissecante. Aí, pessoal, o que acontece muitas vezes? Quando o produtor entra com dessecante para uniformizar, muitas vezes ele já entra com o quê? Com um inseticida junto. Um inseticida para controlar a percevejo. Então, ele entra com dissecante, depois entra com inseticida. Qual a importância disso? Alguém pode me falar? Não? Vocês têm uma ideia? Por que eu entro com um dissecante, às vezes com inseticida junto, para perceber se eu já vou colher em seguida? Né, pessoal? Alguém pode ter uma ideia? Pode me supor alguma coisa? O que pode acontecer quando eu faço isso? O que previne? Se eu já vou colher a soja, tem necessidade de passar um inseticida? Né? Todos presentes aí, assistindo a aula? Os 3? Sim. Eu fico preocupado, porque tem tanta gente assistindo a aula que eu fico preocupado. Se um sair, eu fico sem ninguém me ouvindo. Então, pessoal, por que passar um inseticida? Imagine bem. Quando a gente colhe a soja, geralmente quando está colhendo a soja, já vem a máquina atrás semeando o milho. E o que acontece? Professor, mas isso aqui é praga da soja. Tá, e o que vem é o milho. Eu estou tirando uma dicotiledônio, eu estou entrando com a monocotiledônio. Lembre desse percevejo aqui, ó, conhecido como Dichelopsis furcato ou barriga verde. Ele é uma praga do milho, início de desenvolvimento. Anteriormente, ele atacava só a soja, mas ele se adaptou ao milho. Então, quando o milho está emergindo, ele se alimenta lá próximo da base
mata a região de crescimento e o milho perfilha. Então, quando eu aplico o inseticida, é para que eu tenha uma baixa população. Eu estou colhendo a soja lá. Se eu não faço um controle antecipado, esses indivíduos voam dessa área para um milho que já estiver emergindo em área vizinha, num talhão vizinho. Então, já faço esse controle. Outra coisa, quando eu estou colhendo num talhão, os indivíduos adultos que conseguem voar, eles voam para um talhão que ainda não foi colhido também. E esses percevejos, eles se alimentam dos grãos da soja até o grão seco, completamente seco. Não tem problema. E a gente vai ver já o sintoma, o que é que ele causa no grão. Então, eu aumento ainda mais o dano, porque aumento a concentração de percevejo em áreas vizinhas. Então, quando eu controlo, eu reduzo a população, para quando eu estiver colhendo, esses indivíduos não voem para outra área. Beleza. Então, vamos falar sobre isso. Percevejo verde grande, o Nesara virido. O adulto é verde escuro e às vezes com reflexos castanhos. Médio de 12 a 15 milímetros de comprimento. A fêmea possui longevidade de até 30 dias, só a fêmea, 30 dias. Longevidade do macho, cerca de 15 dias. Os dois se alimentam sugando os grãos. Cada fêmea coloca aproximadamente 120 ovos, aproximadamente, os quais possuem a cor amarelo pálido, rosado, próximo à eclosão. Então, ele vai ter essa característica aqui. Só um pouquinho. Esse percevejo aqui, ele tem a antena, esse aqui é a ligação entre a parte articulada da antena, isso aqui, ela tem coloração mais escura. A gente tem um outro percevejo chamado acrosterno, que a coloração aqui é azul. Do Nesara é coloração marrom escura. Já a gente vai ver esses outros. Só para mostrar essa outra foto aqui. Aqui são os ovos, Como ele forma um, dois, três, quatro, um hexágono, né? Formato sempre assim. A gente vai ver que outros têm uma coloração um pouco diferente. É amarelo, mas um formato de um hexágono. Ciclo biológico, ovo, 12 dias. Ninfa, 45 dias, passando por 5 instas. E adulto pode ser até 60 dias. Faltou aqui o até. Tá? Até 60 dias é a longevidade do adulto. A gente viu falando aqui atrás em termos de macho e fêmea. A longevidade, 30 dias, aproximadamente 15 dias por macho. Tá? Aqui, eu vou até corrigir aqui. Longevidade do adulto até 60 dias. Então, a gente vê que tem uma diferença do macho para a fêmea, em termos, que é metade a longevidade do macho. A mortalidade, só para vocês terem ideia aqui, voltando aqui. Vamos dizer que seja 60. Se olhar aqui a fase ninfal, a duração é aproximadamente 45 dias. Agora somem. Vamos dizer que seja tudo isso aqui. Nossas condições, a longevidade é menor, o estágio de ninfa também é menor, porque nós temos uma condição mais favorável em termos de temperatura, então o ciclo é mais rápido. Vamos dizer que seja isso aqui, então vai dar em torno de 100 dias. 100 dias. Qual é o ciclo da soja que a gente mais cultiva, que é a soja precoce? Vocês lembram? Lembra que a gente comentou sobre soja, ciclo precoce, ciclo médio e ciclo tardio? A que a gente mais cultiva é a precoce. Que vai ser de quantos dias, aproximadamente? 95 dias, 90, 95 dias. Então, olha lá, somando isso aqui, 100 dias. Então, esse indivíduo, apenas uma geração, ele é capaz de ficar na cultura
da emergência das plantas até a colheita. Então, você tem na cultura o que a gente chama de sobreposição de gerações. Então, tem que ter muito cuidado, porque a população cresce muito. Eu não posso vacilar, o estrago é grande. Em relação a esse indivíduo, a mortalidade na fase adulta pode variar de 95% a 99%. Quer dizer, isso não é uma mortalidade natural. Mortalidade principalmente devido a inimigos naturais. Tá? Não é a mortalidade devido à idade, mas uma mortalidade antecipada, né? Vamos dizer assim, devido à ação principalmente dos agentes naturais. Outro percevejo, depois a gente vai falar sobre o controle, né? Outro percevejo que causa problema, e geralmente é um dos que mais ocorre em praticamente todo o país, é esse aqui, ó. Percevejo verde pequeno, conhecido como Pseudorus guildini. Uma característica dele é isso aqui, ó. Primeiro, ele é um percevejo que ele tem essa região do pronoto aqui, ó. Ele apresenta uma ondulação. Ele é curvo, meio corcunda, aqui, ó. E essa mancha transversal, isso é a principal característica dele. Quando vocês forem fazer uma avaliação a campo, se tiver necessidade de identificar a espécie, isso aqui é a principal característica que identifica essa espécie. Pseudorus guildini ou percevejo verde pequeno. O adulto possui coloração esverdeada e brilhante, medem de 10 a 12 milímetros de comprimento. Então, perceber pequeno. Os ovos são colocados em fileiras duplas e paralelas. Os ovos têm essa coloração aqui, ó. São pretos. Então, já tem uma diferença do verde pequeno para o verde grande. O verde grande é um hexágono de cor amarela, o formato do arranjo dos ovos. Já o percevejo verde pequeno, ele sempre em fileiras duplas, tá? Fileira dupla sempre. E pretos, são pretos. No formato de um barril. Cada massa de ovos possui de 15 a 20 ovos. Então, essas duas fileiras de ovos vão ter aproximadamente 15 a 20 ovos. Outra característica, eles gostam de colocar os ovos principalmente na vagem. É onde você vai mais encontrar ovos, vai ser nas vagens. Cada fêmea coloca em média 3 massas de ovos. Se coloca em média 3 massas, aproximadamente uns 60 ovos no máximo. A quantidade bem menor que o outro que a gente viu. Ciclo biológico, ó. Incubação de ovos, 7 dias. Período ninfal, aproximadamente 33 dias. E a longevidade do adulto, aproximadamente 35 dias. Voltando, se a gente somar isso aqui, 68 dias, então vamos dizer assim, um ciclo completo menor do que o Nesara virígula. Quem tinha longevidade, incluindo longevidade a longevidade e a fase ninfal, superando aí se estou enganado, superando os 100 dias. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui a gente chega a 68 dias. Tá, isso aqui, só um instantinho, pessoal, eu vou tirar aqui, porque aqui tem algo errado aqui. Isso aqui está fora de sintonia. Outro percevejo que causa problema, pessoal, dúvida do que a gente falou dos dois outros percevejos da cultura da soja, do verde grande e do verde pequeno? Nenhuma dúvida? Pode prosseguir, professor.
Ah, beleza. Percevejo marrom e os quistos zeros. Ele também é conhecido como chifrudinho. Esse aqui é bem comum também. Tanto esse quanto o verde pequeno são bem comuns em praticamente todas as áreas de produção de soja. Então já fala, né? Percevejo marrom. Então ele tem coloração marrom escura e com região ventral também marrom. Então ele é quase totalmente marrom. Medem de 12 a 15 milímetros de comprimento e possui uma expansão lateral na forma de espinho. E é um espinho meio longo e ponta bem fina. Tá? Aqui é a foto dele. Eu já tinha mostrado na aula anterior. Que o escutelo, tá? Nós temos aqui o escutelo, aqui a asa, e aqui essa região, esse triângulo aqui invertido, é o escutelo. E na extremidade desse escutelo tem uma meia-lua branca. É uma característica dele também. Se você olhar, ele é todo marrom, inclusive na parte ventral, só tem a extremidade do espinho um pouco mais escura e também essa aqui, ó, que é meia-lua branca, e claro, uns pontinhos mais claros ao longo do corpo. Eles vão medir de 12 a 15 milímetros de comprimento, né? E tem essa expansão lateral em forma de espinho. Até quando a gente vai pegar ele, tem que ter um cuidado para não furar o dedo. Os ovos são colocados em fileira dupla e paralelas, só que de coloração amarela, diferente do verde pequeno, que a coloração é preta. Esse aqui tem cor amarela, que é o percevejo verde, ou percevejo marrom, o chifrudinho. Cada massa de ovos é formada por 9 a 12 ovos. Então, são massas pequenas, né? A cor pode variar de amarelo claro a verde amarelado. Claro que verde amarelado bem no início do período de incubação, ou seja, assim que foram colocados, depois ele vai pegando um amarelo mais escuro, quando vai chegando próximo à eclosão da ninfa. O ciclo biológico de ovo, 7 dias aproximadamente, ninfa, 29 dias, passando por 5 instas, todos eles. E os adultos, olha lá a longevidade desse adulto. Aproximadamente 78 dias só a longevidade do adulto, que também se alimenta do grão, além da ninfa. Então, quando eu junto aqui, ó, 90, 107 dias. Então, é muito tempo, né? Muito tempo esse indivíduo na cultura causando dano. Claro que tem uma mortalidade alta, reduz bastante a quantidade de adultos. Mesmo assim, quando eu junto todos os percevejos, eu posso ter uma população elevada, tanto de adultos quanto de ninfa. A alimentação é tudo a mesma coisa, pessoal, aqui só separando as espécies. E, por último, o percevejo barriga verde, conhecido como Dichelopes furcatus ou percevejo catarino. O adulto é marrom com abdômen verde, por isso que ele é chamado de percevejo catarino, ou barriga verde. Também possui uma expansão lateral, ele tem uma expansão lateral tipo um espinho, mas só que ele é pequeno. Ele não é tão acentuado quanto o percevejo marrom. Mede aproximadamente 9 milímetros de comprimento, então ele é menor que o percevejo marrom. Os ovos são ovipositados em grupo de 10 a 15 ovos, só que ele tem uma coloração verde. Então, são ovos de coloração verde, que pode ter de 2 a 3 fileiras. Então, a gente viu que o percevejo verde pequeno, os ovos são pretos. Os ovos do mesara, que é o percevejo verde grande, são amarelos, só que no hexágono. Nós temos o percevejo marrom, que são em fileiras, mas são amarelos. E aqui o Dichelopes, de coloração verde. Então, vai de 10 a 15 ovos.
Beleza, agora o mais importante. Então, percevejo, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente não avalia geralmente por espécie. Geralmente a avaliação por espécie é muito mais em relação à pesquisa. Eu faço a pesquisa com uma determinada espécie. Mas o pessoal no campo, né, quem está fazendo a amostragem, quem está fazendo o monitoramento, ele avalia percevejos. Né? Eles causam o mesmo dano. O de Quercus furcato, eu posso pegar e avaliar ele separadamente? Se quiser, eu posso até para me prevenir em relação à cultura do milho. Mas eu quero avaliar só em relação à soja, e eu avalio o complexo de percevejos. Então, vamos lá. Os danos. Época de ocorrência pode variar de região para região e com o estado de desenvolvimento da planta. Tá? As condições climáticas influenciam diretamente na ocorrência ou não de uma espécie. É o que a gente comentou. Tem espécie que vai se adaptar melhor a uma condição um pouco mais fria. Já tem outra que se adapta bem às condições quentes. Então, isso pode trazer o quê? Uma variação em termos de espécie de uma região para outra. Podem aparecer durante a fase vegetativa, aumentando exponencialmente na fase reprodutiva, do ciclo médio e tardio, né? Soja de ciclo médio e tardio. Então, pessoal, quando a gente fala de percevejos, a maior incidência de percevejo é na fase reprodutiva. Por quê? Porque eles têm preferência por sugarem o grão, a semente. Se pegar os insetos desfolhadores, tem preferência pela fase vegetativa, onde as folhas estão bem verdinhas, tem maior concentração de nutrientes, então é mais favorável. Mas para o percevejo que se alimenta da semente, a fase mais crítica para o produtor é assim que a planta começa a emitir as estruturas reprodutivas. Principalmente do estágio R3 para frente, o que a gente chama de estágio de canivete, onde você pode ter um aborto muito grande de vagem. Então, tem que ter muito cuidado. Sintomas e danos, olha. Os maiores danos são causados no período reprodutivo. Eles também podem causar isso aqui, ó. Problema de retenção foliar, distúrbio fisiológico, injeção de toxinas. Então, a gente tem que lembrar bem que os insetos sugadores têm essa característica de, ao mesmo tempo em que está sugando a seiva, ele está injetando toxina. E, ao injetar essa toxina, causam distúrbios fisiológicos que podem levar a um aborto de flores, a planta não produzir estruturas reprodutivas e, portanto, manter as folhas na planta, que a gente chama de soja louca. Por que soja louca? Porque as outras entram em senescência de folha e essas não. Continuam verdes. Continua com folha. O ramo continua verde. E aí fica difícil para a máquina cortar e fazer a trilhagem. Provocam queda de botões florais e vagem, que a gente tinha comentado. São mais frequentes quando não se aplica rigorosamente os princípios do MIP, do manejo integrado de pragas da cultura da soja. Aí vamos ter problema. Os danos nas sementes são sempre os mesmos, independente da espécie. Por isso que a gente conta junto. Tá? Não conta geralmente separado. A severidade dos danos diminui progressivamente quando inicia o estágio de maturação desses grãos. Vai diminuindo, não cessa, mas vai diminuindo. Então, o que a gente vê, pessoal, na soja é isso aqui, ó. Eu boto aqui a foto. Olha lá. Quem já fez monitoramento, quem acompanha a lavoura de soja, já percebeu isso.
Isso aqui é o mais comum. Ó. Se você olhar, você vai ver a vagem. Vamos lá, com 2 sementes. Uma está assim, não se desenvolveu, e a outra tem um desenvolvimento aparentemente normal. Por que eu falo aparentemente? Porque esse grão pode ter sido sugado e ele está todo manchado aqui ou está enrugado. Mas esse aqui, se pegar, por exemplo, no momento da trilha, isso aqui geralmente é jogado fora. Ele tem peso pequeno. Se tem peso pequeno, o sistema de ventilação joga ele fora. Então, você tem perda de quantidade e se esse grão estiver manchado, você tem perda de qualidade. E isso entra para a classificação para determinar o preço do teu produto. Então, olha lá, ó. Isso aqui, esse grão, essa vagem foi sugada por percevejo, essa aqui também e essa aqui também. Então, aqui a gente vê a vagem e não vê o que está dentro. Mas se a gente debulhar isso aqui, vocês vão ver assim, ó. Vocês estão vendo aí? Está tudo certinho? Sim. Ah, beleza. Então, olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo algum grão normal aqui? Talvez esse aqui, ó, que está verde ainda. Mas dê uma olhada nos outros. Manchado aqui também. Então, significa o quê? Que o percevejo ele inseriu o aparelho bucal e sugou esse grão e injeta toxina aqui. Só isso? Não. É uma porta de entrada, pode ir no próprio aparelho bucal, ou pode ser uma porta de entrada para micro-organismos, principalmente fungo. Além do fungo, existe uma doença chamada mancha púrpura, que também pode se aproveitar dessa situação e infectar os grãos. Tudo isso aqui, pessoal, se pegar, por exemplo, esse aqui, ele não tem peso, ele é jogado fora. Então, você já perde em quantidade. Esses daqui, eles passam. E aí, quando chega lá, você vai entregar isso aqui no silo. Quando vai entregar no silo, o pessoal coleta uma amostra e faz a avaliação do material que você vai entregar. Então, eles vão avaliar e vão classificar isso aqui. E vão falar para vocês assim, olha, você está perdendo por impureza, que pode ser restos da própria planta da soja, tem impureza, o percentual de impureza está isso, você vai perder tanto. Ataque de percevejo, perder tanto. Mancha púrpura, tanto. Então, eles vão classificando o teu produto, você perde tantos por cento do valor do teu produto. Não é porque a soja está tanto, eu vou receber aquele valor. Não é assim. Você só vai receber se a tua soja estiver com qualidade perfeita, né? Não tem problema nenhum. Aí sim. Aí você recebe. Então, eles já querem pagar menos. Se encontra um defeito, aí é que eles vão pagar mesmo. Aqui a soja já em estágio de colheita, pessoal. E aí você vê melhor aqui a situação. Então, eu peguei uma quantidade de grãos e de vagem, debulhei e olha a situação. Aqui, o aproveitamento ainda tem. Ó, esses 3. Mas o resto aqui é complicado. Então, nós temos um percentual de perda enorme. Isso aqui, pessoal, era um experimento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Era um experimento do professor de fitopatologia, já faz um tempo isso aí. E aí os alunos vieram me perguntar, professor, eu posso avaliar ataque de percevejo? Também, porque tinha um avaliando doença na soja. E o outro queria aproveitar para avaliar ataque de percevejo. Eu falei, olha, quando eu analiso doença em plantas, eu não posso avaliar percevejo.
E se eu avaliar a percevejo, eu não posso avaliar a doença. Por quê? Principalmente na questão de pesquisa. Porque quando eu estou avaliando um fator, eu não posso deixar outros fatores influenciarem. Então, se eu estou avaliando doença, eu tenho que controlar bem as pragas. E se eu estou avaliando praga, eu tenho que controlar bem a doença para que esse fator doença não influencie na avaliação do ataque de pragas. Eu tenho que deixar que aquele fator que eu estou avaliando realmente aconteça para que eu possa determinar percentual de perda, essas coisas. Né? Então, aqui, o aluno perdeu o trabalho de monografia dele. Tá? Porque ele estava avaliando um fator, mas o outro influenciou. Então, como é que eu vou avaliar a produção e dizer que o problema foi doença, se na verdade foi inseto? Então, é meio complicado. Mas olha as perdas. Ó. O percevejo faz tudo isso. Lembra que a gente falou da soja louca? É isso aqui, ó. Olha a senescência aqui, ó. O produtor não passou de secante aqui. Então, dê uma olhada. Ou se passou, tinha acabado de passar, mas dê uma olhada aqui, ó. A quantidade de manchas com a soja que não ocorreu senescência. Ela tem poucas vagens. Olha, se olhar aqui, a gente já vê. Para ela permanecer verde. Aqui ele tem que passar dessecante. Lembrando bem, hoje o produtor passa o dessecante, muitas vezes junto com um inseticida para controlar a percevejo. Pergunta, pessoal? Tudo bem? Para mim tá tudo de boa, professor. Pode continuar. Então vamos lá. Controle. Como que eu vou controlar? Na escolha do produto, primeira coisa que eu tenho que fazer, levar em consideração a toxicidade. Por que eu tenho que levar em consideração a toxicidade? Principalmente por causa dos inimigos naturais. E também, claro, aqui, ó, o custo por hectare. Então, claro que além da toxicidade, eu tenho que levar em consideração o custo do produto. E isso é que o produtor quer. O nosso colega aí trabalha com uma empresa de planejamento agrícola, e isso é um fator importante. Então, o produtor, ele quer um custo mais baixo e manter a eficiência. E quando a pessoa está fazendo um planejamento, ele oferece isso ao produtor, ou seja, um custo mais baixo de insumos para aquela safra, mas que não tenha redução de produtividade, pronto, você ganhou o cliente. Isso é importante. Então, eu tenho que ter cuidado de efeitos sobre inimigos naturais. Então, se você pegar, por exemplo, para controle de percevejo, o pessoal termina mais utilizando para controle de percevejo são os piretroides. Até pelo custo. É um produto de contato que tem um custo relativamente baixo em relação a outros produtos. Então, claro, eu tenho uma gama de produtos recomendados para percevejo na cultura da soja. Eu já visto que é uma cultura de extrema importância. Então, toda empresa quer ter produto liberado para controlar essas pragas que são importantes para a cultura. Utilizar a dosagem recomendada. Isso aqui é extremamente importante. Para o grande produtor, talvez não interfira. Um pequeno produtor, esse negócio de dosagem recomendada, às vezes é um problema, porque nem sempre o produtor acredita que aquela dose que ele esteja colocando realmente vai fazer efeito. Então, termina colocando um pouco a mais para formar a cauda. Um grande produtor ele vai botar litros, então ele já segue mais a risca. Pequeno produtor, às vezes, coloca ml, né? 3 ml ou 4 ml numa bomba de 20 litros, ele não acredita que aquela pequena quantidade naquele volume de água vai fazer algum efeito. Então, ele termina colocando um pouco mais direto do próprio recipiente.
E aí, às vezes, coloca o dobro. Então, eu estou jogando dinheiro fora, já que a dosagem recomendada é a dose máxima. Máxima para controlar a maioria dos indivíduos ali presentes. Já é uma dose de segurança. Na escolha do produto, muita atenção durante a fase de canivete. Estágio R3, R4, por ali, que a vagem ainda está pequena, eu tenho que ter um cuidado muito grande. Porque é ali que começa o desenvolvimento do grão, da semente ali, né? Começa o desenvolvimento. Ali, para abortar a vagem, é muito fácil. Qualquer dano na vagem leva a um aborto. Então, você pode ter um grande aborto de vagem em início de desenvolvimento, você tem uma redução de produtividade. Uma observação, é muito importante o que? O monitoramento nessa fase para evitar prejuízos futuros. Ou seja, intensificar o meu monitoramento nessa fase inicial de desenvolvimento de vagem. Ó, em certas situações, o controle pode ser realizado apenas nas margens. Ou seja, quando eu começo a fazer o meu monitoramento na cultura, eu posso começar pela margem, pela borda. Com o tempo, eu vou adentrando a cultura. Lembrando, eu faço o caminhamento em zigue-zague. Começo pelas bordas. De acordo com o que for passando no desenvolvimento da cultura, eu começo a adentrar um pouco mais na cultura. Por quê? Essas pragas, elas começam a entrar pelas bordas. Seja proveniente de um outro talhão, seja proveniente de áreas vizinhas, que muitas vezes é pastagem. Tá? Então, temos que ter cuidado, e os percevejos sobrevivem muito bem em sementes de pastagem. Controle químico dos percevejos deve ser feito mediante monitoramento para determinar o nível de controle. Lembra que eu contei uma história para vocês em relação à Embrapa Soja? Eu vou comentar aqui embaixo, tá? Vou continuar aqui, e chegar aqui embaixo eu mostro para vocês. Utilizar para amostragem um pano de batida de cor branca, preso em duas varas de mais de 1 metro de comprimento, vamos dizer assim, para facilitar as coisas. Mas ele vai ter, de pano, 1 metro. Essa vara deve ter 1 metro aí, pelo menos 1,40 m de cada lado, para sobrar um pedacinho de cada lado, né? Alternativa. Tá? Isso aqui alguns produtores andaram fazendo, tudo diz que é eficiente, mas normalmente o produtor não faz. Aqui, ó. Misturar cloreto de sódio, mais metade da dosagem de qualquer um dos produtos recomendados. Cloreto de sódio é o quê? E aí, pessoal, o que é o cloreto de sódio no nosso dia a dia? Vocês lembram? Ai, professor, agora me deu um branco aqui. Gente, vocês adoram. Usam todo dia. Sal de cozinha. Eu tava em dúvida, por isso que eu não falei. É o sal de cozinha. Olha lá, a solução 50% do produto, mais uma solução de sal a 0,5%. 50, e reduz a dosagem em 50%. Claro, qual que é o problema? O uso constante disso aqui. Se começar a usar constantemente, um dos grandes problemas para solo é a salinidade, né? Se você está jogando um sal. Então, tem essa restrição. Mas que isso atrai, né? Não sei se atrai ou facilita a penetração do produto no indivíduo. Mas teve essa pesquisa e que diz que funciona, né? A gente testou e realmente o controle foi mais eficiente. Mas o produtor não aplica. Isso aqui é só
uma recomendação alternativa. Olha lá aqui, o pano de batida, como que funciona. Então, você enrola ele, coloca entre as linhas de soja, abre e bate 1 metro de fileira de cada lado em cima desse pano. E depois faz a contagem dos indivíduos que caem sobre esse pano. De preferência, primeiro os que voam, para que você não se perca aí, né? Do indivíduo voar e você não ter contado. Então, você vai contar vaquinha, vai contar percevejo, adulto de lagarta não vai cair aí. Então, mas os insetos que caíram, você conta principalmente as pragas, porque dificilmente você vai ter produtor contando inimigo natural. Deveria, mas não se faz contagem. Então, conta só as pragas. Lagarta, principalmente vaquinhas e percevejos. Só. Esse é o plano de batida. Opa, voltando. Qual que é o nível de controle? Então, olha lá. Nível de controle. 4 percevejos adultos mais ninfas por 2 metros de fileira de planta. Isso aqui, pessoal, esse nível de controle é o nível de controle preconizado pela Embrapa Soja. Só que a Embrapa Soja fica onde? Alguém tem ideia, não? Ah, professora, em Sinop? Embrapa Soja. Ixi, agora essa aí você me pegou, hein? A Embrapa, onde foi que a soja começou a ser cultivada? Região sul. Principalmente ali, Paraná. Então, a Embrapa Soja fica em Londrina, no Paraná. E lá, pessoal, a recomendação era essa, ó, 4 percevejos, adulto mais ninfa, por 2 metros de fileira, porque você bate 1 metro de cada lado. Tá, isso no Paraná. O que tem do Paraná em relação ao nosso estado aqui do Mato Grosso, em termos de clima? Lá é o quê? Se aqui faz 19 graus, que está fazendo hoje cedo, lá deve estar fazendo uns 5. Então, nós temos diferença de temperatura. E a temperatura, ela influencia diretamente no metabolismo desses indivíduos. Então, aqui nas nossas condições, que o clima é mais favorável, esse inseto se alimenta mais, com mais voracidade, porque o ciclo é mais curto, o metabolismo dele é mais rápido. Então, lá se preconiza 4 percevejos por pano de batida, que podem ser adultos mais ninfas. Então, eu avalio o percevejo. E ninfa de quê? Do terceiro insta para frente. Então, quando você vai fazer monitoramento na soja, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer as fases do desenvolvimento dos percevejos. O que é primeiro insta, o que é segundo, o que é terceiro, o que é quarto, e o que é quinto insta, e depois o indivíduo adulto. Por quê? Porque o primeiro e o segundo eu não preciso contar, porque eles não causam dano na cultura, ainda estão sobrevivendo com reservas provenientes do ovo. E eles estão concentrados num único local, pode me induzir a erro também, porque eles estão num único local, perto do ovo, quando eu bato ele cai no pano, eu vou contar em grande quantidade, e não condiz com a realidade. Tá? Então, eu conto do terceiro, quarto, quinto e adulto. Só. Olha lá, nível de controle que a gente utiliza aqui no estado de Mato Grosso. 2 percevejos, sendo adulto mais ninfa, por 1 metro de fileira de planta. Isso aqui é utilizado pelos produtores de Mato Grosso. E ainda, pessoal, depende, ó, a situação que está o preço da soja hoje, o produtor considera quanto? 2? Não, considera 1. Então, o produtor termina levando em consideração 1 percevejo por pano de batida para realizar o controle. Por quê? Porque o preço está bom.
Quando o preço da soja não está bom, praticamente empatando, tá? O preço da soja em relação a todos os gastos do produtor praticamente está empatando, ele aumenta isso aqui para 2. Ó. Agora, o preço como está, o produtor, na maioria dos casos, leva em consideração um percevejo para ele fazer o controle e assim ele tem uma soja de excelente qualidade. Claro, resolvendo o problema com os outros fatores, como adubação, controle de doenças, tudo isso. Isso aqui, pessoal, ó, aqui na verdade está errado, não é produção de grãos. Isso aqui é para a produção de grãos, tudo isso, né? Eu deveria ter colocado isso aqui em cima. Agora, quando é para a produção de semente? Aqui é produção de grão, para comercialização. Quando é produtor de semente, ó, 1 ou 0 percevejo em caso de produção de semente. Geralmente 0. Ou seja, eu não posso deixar ele ocorrer na cultura. Apareceu, eu tenho que controlar. Porque a semente tem que estar de boa qualidade. Pergunta, pessoal? Tá tranquilo até aí? Tranquilo? Bom, professor. Pode continuar, né? Pode. Então, vamos lá. Recomendações. Realizar a amostragem nos períodos mais frescos do dia. Hoje tá bom, né? Tá ótimo. No entanto, pessoal, o que acontece? Quem trabalha com lavouras grandes, muito grandes, geralmente passa, como sai de um talhão, vai para outro e assim vai, né? Praticamente passa o dia inteiro fazendo avaliação. Porque nos horários mais frescos é o horário mais recomendável para você fazer monitoramento, porque esses indivíduos vão estar se movimentando mais na cultura. Não vão estar escondidos em sombras, essas coisas, por causa da radiação solar intensa. Ser realizado preferencialmente nas bordas, principalmente em início da formação das vagens, ou seja, no início da fase reprodutiva. Realizar as avaliações semanalmente no início da formação das vagens, estágio R3, até a maturação fisiológica, estágio R7. Isso aqui é a formação de vagem, isso aqui é a maturação final, ou seja, colheita, né? Então, eu tenho que ficar bem atento. Aí você pode perguntar assim, professor, mas eu sempre vou realizar avaliação a cada 7 dias? Não, necessariamente. Essa é a vantagem do manejo. Ela é dinâmica. Então, eu posso fazer mudança. Por exemplo, eu estou avaliando um percevejo por pano de batida. Determinei que seria isso. E deu 0,85, 0,9. Eu vou esperar 7 dias para fazer uma nova avaliação? Não. Eu posso reduzir isso para 2, 3 dias e fazer uma nova avaliação. Por quê? Se eu esperar 7 dias, o que era um percevejo pode passar para 3, para 4, porque a população está em crescimento. Então, eu tenho que ter cuidado quanto a isso e eu posso reduzir esse tempo. Beleza, os controles. Olha lá. A gente viu o monitoramento. Olha lá o controle. Controle biológico. Posso fazer? Posso. Tem a ocorrência natural dessas pragas. Mas posso incrementar? Também posso. A gente aqui na nossa região, a gente tem um problema que é a logística, ou seja, onde nós temos as fábricas para a produção de vespinha são o estado de São Paulo, por exemplo, mas o estado de São Paulo não é um grande produtor de soja. Esse pessoal que produz inimigos naturais para controle de praga em soja, essas coisas, deveriam estar produzindo isso nas regiões, em local próximo da produção de soja, de milho, de algodão, e não próximo a grandes centros,
pegar o estado de São Paulo, é citros e cana-de-açúcar, que é o que o pessoal mais produz. Então, na verdade, deveriam estar produzindo mais aqui próximo. Então, a gente tem um problema de logística, mas eu posso fazer a criação do Trisocos basalis, que é o quê? Uma vespinha que parasita ovos de percevejo. E depois liberar no campo para fazer esse controle, onde tem bastante ocorrência de percevejo. Eu posso ter também a ação de patógenos, entomopatógenos. Na verdade, aqui, deixa eu dar uma corrigida. Se botar só patógeno, a gente fica imaginando patógeno de planta. Então, entomopatógenos. Que são o quê? São patógenos, são fungos, bactérias, vírus, que fazem o controle de insetos. Então, entomo vem de inseto e patógeno é a doença. Então, doenças de insetos. Então, controle de percevejo por patógeno através dos fungos. Bovéria, está aqui, ó. Bealvéria, está aqui, Bovéria. Baciana, ela tem essa coloração branca. E entomófita e metarrísio, que vão ter uma coloração igual a esse aqui. Metarrísio anis, que não é o anisope, o mais recomendável para percevejos é o anis, e o gênero entomófita. O que mais ocorre é esse aqui, ó, Bovéria baciana. É o que tem mais ocorrência no controle de percevejo. Quanto ao controle químico, pessoal, eu coloquei aqui... abriu aqui. Eu não ia abrir, mas abriu aqui o endereço aqui para vocês encontrarem aqui os produtos indicados para controle de percevejo na cultura da soja. Então, nós temos aqui o percevejo pequeno, né, Pseudomonas guildini, os produtos, mas esses produtos também vão fazer efeito sobre percevejo de outra espécie, tá? Então, nós temos aqui a recomendação. Um monte de produto. Aí, se você olhar aqui, ó, cipermetrina, e vários outros aqui. Então, a maioria deles é o quê? Produto com que tipo de ação? Ação sistêmica. Então, são produtos de ação sistêmica. Inverti. São produtos de ação de contato para controle de percevejo. Tá? Esqueça o sistêmico, ação de contato. Então, eu botei aqui esse aqui e esse aqui. Exemplo aqui. Então, aqui está o endereço do AgroLink. E aqui nós temos para um percevejo, mas temos em relação aos outros percevejos também. Então, funciona a mesma coisa. Pergunta, pessoal? Não, professor, tá de boa. Então, aqui outras recomendações. 10% da área sendo cultivada nas margens da cultura, né? Com cultivar precoce. Aqui é uma outra forma também que eu tenho de controlar. Eu vou utilizar o controle químico, que a gente chama de cultura armadilha. Eu posso fazer uso disso? Posso. Produtor faz? Não. Mas é algo que eu posso lançar a mão disso aqui para diminuir a população para a minha área principal. Ou seja, cultivar a borda, pegar uma borda, 10% da área, com cultivo semeadura antecipada. Dificilmente o produtor faz isso, por quê? Ele não quer esperar aí uma semana, mais de uma semana, quando eu acho que eu posso começar a semeadura,
Semear só uma faixa, esperar uns 10, 15 dias para semear a outra parte, porque ele trabalha com tempo, uso intensivo do solo, né? Então, geralmente ele não faz, mas é uma estratégia interessante, que é o quê? Eu coloco a soja ali, esses 10% na borda, principalmente. Os percevejos começam pela borda, então eles vão... essa fase reprodutiva, tá? E também a fase vegetativa em relação a insetos desfolhadores, vão começar ali pela borda. Então, desde o início do desenvolvimento da cultura, eu posso fazer o controle primeiro nessa região que a planta foi cultivada antes, né, plantada antes. Então, as pragas começam a aparecer ali também antes. Eu faço o controle ali mais intenso, eu diminuo a população para a minha área principal. Isso faz com que o meu intervalo de aplicação na minha área principal ele fique mais longa. Eu demoro mais tempo para repetir uma aplicação. E isso significa economia para o produtor. Mas o produtor, quando ele entra para fazer semeadura ali, ele quer semear o mais rápido possível. Trabalha, às vezes, até no período noturno para fazer isso. Então, dificilmente o produtor vai fazer isso devido a essa correria que ele tem para semear o mais rápido possível, tirar a soja do campo o mais rápido possível e entrar com milho. Aproveitar a chuva, aproveitar nutrientes e aí vai, né? Poder fazer amostragem para determinar o nível de controle. Isso aqui, a amostragem faz parte do planejamento, tá? Então, quem trabalha com a parte de planejamento agrícola, para a cultura da soja, cultura do milho, todos eles, você tem que ter um planejamento antecipado de tudo que vai fazer. Porque você vai ter que passar isso para o produtor. Determinação do percentual de desfolha, principalmente soja, algodão também, feijão, quando eu tenho, que é o percentual de desfolha. Até se quiser começar com percentual de desfolha para depois entrar com a batida de pano, eu também posso fazer. Atingiu 10%. Aí eu começo a fazer o monitoramento através do pano de batida. Iniciar a amostragem lagarta quando ocorrer 10% de desfolha, ou seja, utilizar o pano de batida. Pergunta, pessoal? Não, professor. Nenhuma? Oi, Rafael. O Rafael sumiu. Bom dia, Pamela. Bom dia, Anne. E bom dia, Giovana. Bom dia, professor. Que bom, hoje estava bom para ficar um pouquinho mais na cama, né? Porque muito friozinho, né? Bom para dormir mais um pouquinho. Nem me fale. Hoje é o dia do chocolate quente, né? Uma canja de galinha na hora da janta, se também tiver fresquinho. Ô, Giovanni, você sumiu, só foi... caiu fora? Foi dormir mais um pouquinho ou vai voltar? Bem, pessoal, em relação à cultura da soja, é isso. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. A gente vê que em relação à cultura... Claro, nós temos outras pragas, né? A gente vai falar em cultura do feijão, que são semelhantes. Eu posso usar para a cultura da soja, como, por exemplo, o ataque de mosca branca. Tá? Nós temos vaquinha, nós temos outros que são semelhantes a ataques, a gente vai comentar lá no feijão, tá bom? Mas lembrando, cultura da soja, são basicamente, os maiores problemas são dois grupos, lagarto e percevejo. Então, esses dois grupos, eles separam muito bem. Lagarta, fase vegetativa, percevejo, fase reprodutiva.
Então, eu posso planejar bem levando em consideração a isso. Desfolhadores e sugadores também. Posso fazer isso porque lá tem um lagarto e vaquinha causando desfolho. Alguma pergunta? Nenhuma? Não, professor. Então, Não, professor, tá tudo bem. então a gente vai seguindo. Vamos lá. Só na hora da prova, professor, deu um monte de dúvidas. Não, a prova é tranquilo também. A gente tendo tempo, fica mais fácil de pesquisar esse negócio. Eu sou aluno também, eu sei como é que é. Então a gente aproveita, vê a questão, pesquisa, tudo isso, né? Então é mais fácil. Mas ainda tem hora que a gente não vai bem, né? E porque nós somos alunos também, eu sou aluno, e a gente sabe como que o aluno se comporta, né? Ou seja, na hora de ler uma questão, muitas vezes, o aluno, ele começa a ler a questão e ele acha que já entendeu tudo. E às vezes ele pula alguma palavra que já dá a resposta. E às vezes uma palavra contradiz tudo que você falou e a pessoa faz uma leitura dinâmica e termina perdendo o fio da meada, né? Então, pessoal, a outra cultura que a gente vai falar, até na sequência, para quê? Para facilitar o aprendizado de vocês, porque são culturas semelhantes, o feijão e a soja. E aí você pode falar assim, professor, você vai falar em entomologia agrícola sobre grandes culturas. Mas o feijão, eu posso considerar uma grande cultura? O que vocês acham? Não entendi a pergunta, professor. Então, quais são as culturas que eu vou trabalhar? Soja, milho, arroz, feijão e algodão. Eu posso considerar feijão e arroz como grandes culturas? Aí eu acho que sim, né? Até pela importância que os dois têm na alimentação da nossa população, né? É o alimento básico da nossa população e faz parte da composição da cesta básica, né? Para calcular a inflação. Então, o brasileiro pode faltar tudo, pelo menos para a maioria dos brasileiros, mas não pode faltar o arroz e o feijão. Eu posso falar isso para outros países? Não. Europa, por exemplo, qual que é o alimento básico? Vocês têm ideia? Eu não. Batata. Batata inglesa, que a gente chama. Na verdade, a batata é origem andina, dos Andes, mas é chamada de batata inglesa, porque foi lá que foi mais desenvolvido, então foi as variedades que a gente utiliza hoje. Quer dizer, variedade não, o início, né? Variedade hoje é desenvolvida no mundo inteiro. Mas, por isso chamado de batata inglesa, que não é inglesa. Mas a alimentação básica do europeu é batata. Não toda a Europa, né? Mas a maior parte da Europa é batata. Só para vocês terem uma ideia, vocês conhecem um país chamado Irlanda? Já ouviram falar? Irlanda do Norte? E Irlanda, na Irlanda só, para englobar duas partes. Já ouviu falar na Irlanda, que faz parte do Reino Unido? Hein, pessoal? Por que eu estou falando da Irlanda? A Irlanda ali faz parte da Irlanda, a Escócia, País de Gales, esses outros todos fazem parte do Reino Unido. Então,
o que que aconteceu? A alimentação dos irlandeses era batata. Era batata no café da manhã, batata no lanche, batata no almoço, batata no lanche da tarde, batata na janta, batata no lanche antes de dormir. E os caras ainda sonhavam com batata quando estavam dormindo, né? Vocês imaginam. O que foi que aconteceu na Irlanda? O que a gente chama de requeima da batata. Já ouviram falar? Conheceram uma matéria? Dizimou os cultivos de batata. A fome foi tão grande, que quem não teve a condição de migrar, tanto que tem uma migração muito grande para os Estados Unidos, para outros países do povo da Irlanda. Quem não conseguiu migrar e ficou, teve que encarar a fome. Então, na história, eles falam em torno de 1 milhão de mortes de fome, porque só comia batata. Aqui a gente tem uma variação muito grande em termos de alimento, mas o nosso alimento básico, que nunca falte, o arroz e o feijão. Então, devido a isso, a importância do feijão é muito grande. Se pegar, por exemplo, Estados Unidos, qual que é o alimento básico dos americanos? É o milho. É o alimento básico. Eles comem feijão? Esse aqui nem tanto. O alimento básico é o milho, e você tem como parente próximo do feijão fazelos lunatus ou feijão fava, que eles comem na forma de conserva. Só se você falar feijão na Europa, você está xingando. Mandei um trabalho para publicar e era com feijão, e eles não aceitaram, por exemplo, na Alemanha, porque disseram que era uma cultura regional. E não aceitaram o meu trabalho. Na África já tem o consumo. Na Ásia é o arroz, basicamente o arroz. Então vai variar de região para região. Tá. As pragas, pessoal, em relação ao feijoeiro, nós temos desde o sistema radicular até as vagens também semelhantes que ocorrem na cultura da soja. Então, a gente sabe, aqui ó, olha lá, 100 teorias do feijoeiro, qual que é? Olha lá. Isso aqui é Professor, não tá mostrando. Desculpa, eu pensei esse tempo todo, mas ainda bem que não tinha imagem. Agora, como tem imagem, eu não compartilhei, né? Maravilha. Vou compartilhar. Ainda bem que você me alertou. Espera só um pouco. Dá 2 pontos na prova aí, professor, que eu tô te ajudando. Olha só que mercenário. Não pode. Hein? Eu já dou uma prova fácil para vocês, já. É bem facinho. Tranquila. Agora, vocês estão vendo? Não. Não? Não. Peraí. De novo. Vou voltar lá. E agora? Agora tá. Beleza. Então, pessoal, qual é o centro de origem do feijão? Quando eu coloco essa foto, vocês vão imaginar o quê? Como, professor? Quando eu coloco essa foto como um local de centro de origem, vocês estão imaginando onde isso aqui? Vocês gostam de cultura? Olha lá. Que região é essa? No Japão, não é? Não, Brasil. América do Sul. Não sei não. Andes, isso se chama Machu Picchu. Lembra os antigos maias? Tá? Machu Picchu, no Peru. Então, são nossos vizinhos.
E também onde? E aqui? Você imagina onde? Hein, pessoal? Como mostra cacto aqui, esse chapeuzão e as maracas. Esse bigodão aqui. É do México? Do México. Então, o centro de origem do feijão ele vai da Cordilheira dos Andes, da América do Sul, até lá perto da América do Norte. Quer dizer, o México eu acho que faz parte da América do Norte também. Então, vai até lá em cima. Então, o centro de origem ele ocupa uma área bem ampla, né? Que pega a América Central, a América do Sul e início da América do Norte. Opa, tá errado aqui. Tem um slide fora de sintonia. Ô, pessoal, vamos fazer um negócio, vamos tomar um cafezinho, já que tá meio friozinho ainda, vamos dar uns 10 minutinhos para tomar um café, tomar uma água, e já já a gente volta. Beleza. Eu vou arrumar esse slide aqui também, que ele tá fora de lugar. Tá, beleza? Beleza. Então, eu vou sair aqui um pouco e já já a gente volta.
Pronto, pessoal, podemos continuar? Oi? Tomaram um cafezinho? Pode, professor. Já tomou- Tomamos. Tomaram chocolate quente? Café mesmo. Vamos lá, então. Então, pessoal, só comentando um pouco mais sobre o feijão, vocês vão, quando você estiver vendo a parte de fitotecnia, eu não sei qual das fitotecnias, e vocês vão ver cultura do feijoeiro também, soja, feijão. E o professor vai estar falando sobre a parte fenológica da planta, ou seja, o desenvolvimento da planta, como que ocorre. E o feijão é diferente, por exemplo, da soja. O feijão não tem aquele questão do fotoperíodo, como tem a cultura da soja. Ou seja, uma necessidade de uma quantidade de exposição à luz para ocorrer a indução do florescimento. O feijão também, pessoal, tem características interessantes, que as variedades, elas são divididas em variedades de crescimento determinado, indeterminado e semideterminado. Aí vocês vão ter diversos grupos de feijão. Tá? Mas nós temos, por exemplo, crescimento determinado, que eles chamam de feijão de arvinha. Ou seja, a última gema que a planta emite é uma gema reprodutiva. Aí a planta para de crescer. Fica semelhante a uma soja, fica em pezinho. Temos a semideterminada, ou seja, ela emite as estruturas reprodutivas e ela continua crescendo por um determinado momento, depois para também. Só que ela não fica totalmente em pezinha, ela acama um pouco, né? Ela ramifica um pouco. E a de crescimento indeterminado é aquela que sempre a última gema é uma gema vegetativa. Ou seja, ela vai continuar crescendo, enramando. Feijão fradinho, conhece? Aquele feijão verde que a gente compra as vagens e debulha para fazer baião de dois. Sim, professor. Ah, gosta, né? Tem alguém com sangue nordestino aí? Paraense. Também gosta, né? Um baião de dois e uma carne de sol é magnífico, né? É a mistura. Nessa época eu vou estocando, né? Então, por exemplo, eu passo na feira, tem feijão verde, ou no mercado, compro uns pacotes, debulho e congelo, no freezer. E aí, quando eu quero, só cozinhar e fazer o baião. Mas é sol, né? Então, a gente tem que se dar o prazer quando é possível, né? Então, nós temos o feijão catador, ou seja, ele tem fase de botão floral, aí tem vagem de todos os tamanhos, tem tudo. Então, você colhe o feijão, esse tipo de feijão, catando as vagens que estão maduras, no ponto de colheita. Então, você vai ter sempre alimento ali. Então, é uma planta que vai ter sempre exposto ali estruturas reprodutivas para esses insetos que são fitófagos e sugadores estarem se alimentando. Então, nós temos esse tipo de crescimento e, claro, as diversos grupos de feijão. Aqui na nossa região, a gente tem preferência pelo feijão do grupo carioca, carioquinho. O pessoal lá do sul, do Rio de Janeiro, tem preferência por qual feijão? Feijão preto. No Nordeste, feijão fradinho. Então, que é esse feijão catador. Então, isso depende de região para região, as pessoas têm preferência por um ou outro tipo de feijão. Tá? Mas o dano que essas pragas causam são os mesmos.
não importa qual seja a variedade. Claro que dependendo do tipo de crescimento, essas coisas, o tempo que fica no campo, os danos podem ser maiores em um tipo, um grupo de feijão do que em outro. Mas vamos lá, para a gente falar das pragas da cultura do feijão, nós vamos primeiro repetir aquela que a gente falou lá na cultura da soja. E que a gente vai falar também na cultura do milho, na cultura do algodão, provavelmente arroz, que é essa praga aqui, praga de solo. Lagarta rosca, de novo. A gente fala de agricultura, fala dessa praga. Fala em frutífera, em algumas situações, fala dessa praga. Você fala aqui grandes culturas, termina falando sobre ela também. Então, chega um momento que isso aqui já está fixado como música, umas músicas ruins, aí, tipo funk, fica impregnado na cabeça das pessoas, de tanto martelar, né? Então, vamos lá. Lagarta rosca, ó. Mariposa tem coloração marrom com 4 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa a outra. E coloca aproximadamente, pode variar, em torno de 1.200 ovos em um período de 9 dias de postura. Só um pouquinho. Olha lá. Isso aqui é o adulto. Então, o que a gente vai ver, ó, no segundo par de asas de coloração mais clara, primeiro par de asas de coloração marrom, com essas 3 manchas escuras aqui no primeiro par de asas. Essa é a principal característica dela, do adulto. Qual é outra coisa interessante em relação a essa praga? Tanto o adulto quanto a lagarta têm hábito noturno. Guarde muito bem essas informações. Adulto e lagarta têm hábito noturno. Durante o dia você não vê nem o adulto nem a lagarta, a não ser que você procure. Mas ela ficar voando por aí não, e nem a lagarta comendo as plantas durante o dia. Cada fêmea pode ovipositar até 1.200 ovos. Está aqui, né? Já tinha comentado aqui em cima. É um inseto prolífero. Então, a gente já até deu essa indicativa antes, né? Ataca algodão, ataca soja, ataca feijão, ataca arroz, ataca olerícolas e plantas silvestres também. Plantas que a gente chama plantas daninhas. A lagarta é cinza, com 4,5 centímetros, aproximadamente, tem 4 centímetros de envergadura, de uma ponta da asa a outra. Vivem no solo e só atacam durante a noite. A mariposa, 4 centímetros de envergadura. A lagarta, em torno de 4,5 centímetros ou 45 milímetros. Esta fase tem duração de aproximadamente 21 dias. Né? Aqui eu estou falando de lagarta, né? Em torno de 21 dias. Elas seccionam as hastes das plantas atacadas. Então, elas têm preferência pelo estágio de plântula, ou seja, logo após a emergência das plantas. Os ataques são mais frequentes em áreas de plantio direto. Por que tem preferência por plantio direto? O que tem diferente, pessoal, do plantio direto em relação ao plantio convencional? Qual é a diferença básica? Alguém pode responder? Bem, pessoal? Ninguém? Qual é a diferença básica do plantio direto para o plantio convencional? O convencional a gente tem que fazer a preparação do solo e o outro é sobre a palhada? Isso mesmo, palhada. A palhada que fica sobre o solo. Você não tem nenhum preparo. Ali é colher e plantar, né? Manter a palha. Então, você intercala uma dicotiledônia com monocotiledônia, porque a monocotiledônia, essa palha, ela permanece por mais tempo, a relação carbono é mais alta, a relação CN, né, carbono e nitrogênio, é mais alta, então ela demora mais tempo para decompor.
Então, a gente tem uma palhada. Essa praga, pessoal, ela não precisa ficar enterrada no solo, se tiver palhada, ela fica embaixo da palhada. Então, quando a planta emerge, ela corta a planta na base, puxa para debaixo da palhada e come. Ou seja, não tem necessidade dela se esconder e nem se expor ao sol. Ou sair, se expor ao inimigo natural, já que ela ataca durante a noite. Aqui só para vocês verem, aqui é a cultura da cebola. Um ataque em planta de cebola, às vezes quando o ataque é intenso, quando chega durante o dia, você olha, está só o toquinho. Isso acontece também na cultura do feijão e da soja. Aqui, ó, se você olhar uma planta de soja, olha lá, não ocorreu um seccionamento total, aconteceu um seccionamento parcial, ou seja, quase metade do caule foi removido. Isso faz com que a planta absorva menos nutrientes, menos água. Então, o que pode acontecer com essa planta é ela começar a apresentar sinais de deficiência nutricional, num primeiro sintoma. Isso aqui é um seccionamento total, ou seja, uma perda de uma planta, redução de stand. Então, qual que é o nível de controle? 25% ou mais de redução no stand da cultura. Isso é o nível de controle. Controle preventivo, tratamento de semente ou aplicação de produto no solo. Semeador geralmente é o tratamento de semente, quando necessário, né? Métodos de controle, pulverização com jato dirigido ao colo da planta. Então, se o meu tratamento de semente não funciona ou eu não fiz e tem a necessidade, o recomendado é a pulverização com jato dirigido para o colo da planta, coisa que não é fácil. E o método de controle, a gente já tinha comentado ali na outra parte, né? Tratamento com inseticida sistêmico, é o tratamento de semente, geralmente é com inseticida sistêmico, e eliminação antecipada de plantas daninhas ou hospedeiras. Ou seja, um tempo antes da semeadura, eu faço o tratamento com herbicida ali para controlar as plantas daninhas que tem na área. E eu cessar a fonte de alimento ali para essas pragas e afetar o crescimento populacional, antes de entrar com semeadura. Quando eu falo em grandes áreas, em relação a feijão, pessoal, o que costuma fazer os produtores é que nessa época, agora, no período seco, os produtores cultivam feijão embaixo de pivô central. Aqui no Mato Grosso, ali região de Lucas, Nova Mutum, por ali, eu não sei se Sinop também, você tem produtor com pivô e eles cultivam feijão, porque a época boa de cultivar feijão é agora no período seco. Tá? O feijão tem 3 épocas: feijão de inverno, feijão da chuva e o feijão da seca. São 3 períodos em que eu posso estar cultivando feijão. Feijão da chuva é muito complicado, então ele pode dar problema de doença e ficar inviável cultivar o feijão no período de chuva. O feijão de inverno aqui para a gente praticamente nem existe, né? É final do período de chuva, aí eu posso começar a pensar em cultivar o feijão. Tá? Para os estados, principalmente região sudeste e sul, seria feijão de inverno e o feijão da seca. Para a gente, mais aqui o feijão da seca. Tá? Alguma dúvida sobre lagarta rosca? A gente já comentou uma vez, vai comentar bastante, vocês vão fixar bem sobre essa praga e sobre essa que eu vou falar em seguida. Que são as vaquinhas. Aqui já é um inseto desfolhador.
que também funciona como uma praga de solo. Já ouviram falar de vaquinha, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a famosa patriota, ou diabrótica especiosa, ou brasileirinha, né? Brasileirinha ou patriota. Então, lembrando por quê? Porque ela tem essa característica. Ela é verde com 3 manchas amarelas em cada élitro, em cada asa dura. Então, ó, o adulto é um besouro com aproximadamente 6 milímetros, pode variar, né? Ele é verde com 3 manchas amarelas em cada élitro, em cada asa dura, né? Em cada asa dura. A asa membranosa não tem essa pigmentação. Os adultos medem cerca de 6 milímetros de comprimento. Aqui está errado. Não, aqui não é um adulto, seria a larva. Espera só um pouquinho que eu vou tirar. Aqui. Está errado aqui. Deixa eu ver, trazer, editar. Besouro, em torno de 6 milímetros, a longevidade pode variar de 50 a 60 dias do adulto. 50 a 60 dias ele vai estar comendo as folhas da planta. Os ovos são colocados onde? Isso a gente já viu. No solo. Eles colocam os ovos no solo, então para você localizar é difícil. Eles são amarelos e medem em torno de 0,5 milímetros de diâmetro. Então, se o adulto já é pequeno, esses ovos são menores ainda, né? Período de incubação varia de 6 a 8 dias e cada fêmea coloca em torno de 420 ovos. Então, é uma quantidade de ovos muito grande. Então, quando você entra com essas culturas, seja soja, seja feijão, seja algodão, seja milho. Essa é uma das pragas, das primeiras pragas a surgirem na cultura. Por que elas são uma das primeiras pragas a surgirem na cultura? Porque elas já estão ali. A larva está no solo, se alimentando do sistema radicular. E aí, quando eu semeio, que a planta começa a emergir, o adulto começa a aparecer ali. Por quê? Porque ele já está presente na área, dentro da área. As larvas, pessoal, que são conhecidas como larva alfinete. E elas vão medir em torno de 10 milímetros. Lá não era, foi um erro, né? 10 milímetros, com cabeça e último segmento marrom. Ela tem essa característica aqui, ó. Cabeça e o último segmento são mais escuros. E ela tem essa extremidade mais afilada. Por isso que é chamada de larva alfinete. O período larval pode variar de 9 a 14 dias. Então, a fase larval ela é relativamente curta, enquanto que a fase de adulta ela tem um período mais longo. Tá? A gente vai... Se a gente vê aqui a longevidade, é de 50 a 60 dias do adulto, o estágio larval já tem um período mais curto. Qual que é o problema que esse estágio aqui causa? Ele ocorre onde? No solo. Então, ele se alimenta no sistema radicular das plantas. É um grande problema? Não. Não traz tanto problema. Os maiores problemas com larva alfinete, larva de vaquinha, ocorrem muito em tubérculos, principalmente batata. Batata, seja ela batata doce, batata inglesa, aí sim pode ser um problema. Tá? Mas na soja, milho, feijão, algodão, não chega a causar grandes problemas. Também vai ocorrer no solo, tem coloração branco-leitosa.
O período de desenvolvimento do estágio de pulpa é de 6 a 8 dias. Então, quem realmente vai estar causando os maiores problemas está aqui, ó. Indivíduo na fase adulta com longevidade de 60 a 50 a 60 dias. Ué, espera aí, só um pouquinho que deu pulo aqui no slide. Outro, pessoal, outra vaquinha está aqui, ó, chamada de Serotoma arcuatus. Ele tem essa característica aqui, ó. Ele tem 3 manchas escuras. Ele tem um tom mais ou menos de uma coloração creme, com 3 manchas escuras. Ao invés de ser verde, como a outra, ela tem manchas de coloração praticamente preta. Esse se chama Serotoma arcuatus. A gente vê que é chamado de vaquinha também. No entanto, ela pertence ao gênero, um gênero diferente, espécie diferente. Nesse caso aqui, nós temos o besouro, ele é preto. Não, aqui está errado, né? Peraí. Na verdade, ele é creme com manchas escuras. Aqui, falando é o contrário, né? Amarelo com manchas, é preto com manchas amarelas. Tudo bem, vamos deixar. Medem de 5 a 6 milímetros de comprimento, mais ou menos o mesmo tamanho da brasileirinha. Os ovos são amarelos e medem 0,5 centímetros de diâmetro. A foto aqui eu botei até a mesma, que as larvas são semelhantes. Período de incubação de 6 a 8 dias e cada fêmea coloca em torno de 1.200 ovos. Olha a quantidade no solo. No entanto, aqui na nossa região, quem predomina é a brasileirinha, não é o serotoma. A larva é branco-leitosa também, em torno de 10 milímetros, com cabeça com segmento também marrom. E período larval de aproximadamente 9 dias. A pulpa é semelhante também, e também ocorre no solo. Então, são indivíduos com características idênticas. A não ser o adulto que tem diferença, mas os danos também são os mesmos. Olha lá. Danos, ó. Os adultos podem alimentar-se também de flores e vagens. Além de causar o quê? Desfolha. Então, o principal dano causado na planta é a desfolha, redução de área fotossintética. As larvas alimentam-se das raízes, nódulos e sementes em germinação, fazendo perfurações no local de alimentação. Então, apesar de se alimentar na semente, se alimentar no sistema radicular, elas não causam tanto dano quanto o adulto causa na parte aérea. Até porque, pessoal, quando a gente vai fazer a semeadura do feijão, e a gente geralmente semeia numa época em que é mais favorável para a ocorrência dessa praga, seria um período mais seco, a possibilidade de ocorrência leva com que muitos produtores trabalhem com tratamento de semente. Então, cria-se uma barreira química para não ocorrer o ataque na semente e ainda você tem, por um período, a proteção do sistema radicular também. Então, ó, quando as larvas alimentam-se das sementes, as primeiras folhas podem apresentar perfurações, porque são folhas cotiledonares. Ou seja, são sintomas semelhantes ao ataque pelo adulto, que é raspagem dos cotilédonos. Eles estão dentro do solo, mas quando a planta emerge, eles são levados para fora. Se eu não estou enganado, a emergência era chamada de hipógeno. Vocês vão estudar isso, né? Se o dano na raiz for severo, as plantas atrofiam e ocorre um amarelecimento das folhas basais, ou seja, das folhas mais velhas. Se o dano for severo no sistema radicular.
Qual que é o manejo dessa praga? O que eu devo fazer? Qual que é o nível de controle? 20 insetos por pano de batida ou em 2 metros de linha. Ou seja, se as plantas estão muito pequenas ainda, não tem condição de bater o pano, eu faço o quê? Corto um pedaço de madeira de 2 metros de comprimento, coloco ao lado da linha e conto nessas plantas quantos indivíduos tem ali atacando aquelas plantas. Então, por isso que diz que pode ser 20 insetos por pano de batida ou em 2 metros lineares. Eu também posso avaliar a desfolha, e nesse caso são 25% de desfolha até 20 dias após a emergência. 25%. E 40% até o enchimento das vagens. Por quê? Porque 20 dias após a emergência é um estágio muito crítico do desenvolvimento da planta. Ela está em estágio inicial de desenvolvimento. Por isso, ela está muito sensível ao ataque de insetos. Aqui ela já está uma planta mais enfolhada, tem um volume de folha maior. Então ela tolera mais. Qual que é o controle? Pulverizações sempre que necessário com produtos de contato e ingestão. Produto de contato. Tem muitos que funcionam por contato e ingestão, ou seja, o inseto pode tanto o resíduo cair sobre ele andar sobre o resíduo, ou simplesmente ele se alimentar da folha contendo o resíduo. Mas esses produtos são eficientes para controlar a vaquinha. Aqui nós temos, voltando aqui nas fotos, até para mostrar mais, os ovos da vaquinha, as larvas e a pupa, tá? Que ocorre no solo. Então, o nosso problema maior é o adulto. E, claro, muitas vezes, para controlar outros insetos, eu termino controlando também. Ah, está ocorrendo lagarta também. Eu posso utilizar um produto para controlar a vaquinha e lagarta? Posso. São os mesmos tipos de produtos. Eles resolvem o problema dessas duas pragas, esses dois grupos. Pergunta, pessoal? Não, professor, tá de boa. Nadinha? Ah, isso é maravilha. Eu vou falar mais dessa praga e a gente encerra por hoje. Certo? Então, cigarrinha verde, Entoasca craemeria. Cigarrinha. Não é comum a gente ficar falando de cigarrinha como uma praga muito importante de uma cultura. Então, você vai ter lá a cultura dos citros, cigarrinha tem uma certa importância, mamão, deixa eu ver onde mais, feijão, milho, não a mesma cigarrinha. Aqui no feijão, essa cigarrinha verde chamada Entoasca craemeria, ela é muito pequena, pequenininha. Aqui são as formas sem asa e a forma com asa. Elas são encontradas na face inferior da folha. Se você dobra a folha e ela estiver lá, ela sai caminhando rapidinho e vai para a parte inferior, de novo. E ela tem uma característica, ela caminha lateralmente, ela não caminha para frente, ela caminha lateralmente, caminha de lado. Os adultos, que são esse indivíduo com asa aqui, eles têm uma longevidade de aproximadamente 2 meses. Ou seja, são em torno de 60 dias elas sugando as plantas e elas têm uma capacidade de voo, ou seja, voar de uma planta para outra e causar problema em outras plantas também. Quais são os prejuízos, pessoal, causados por essa praga? Outra coisa, elas colocam o ovo dentro do tecido foliar, o que a gente chama de postura endofítica, dentro do tecido. Qual é o maior problema dessa praga? Está aqui, ó. Não é transmissão de virose, nem de bactéria, por exemplo. O maior problema está aqui, ó.
Ninfas e adultos sob uma seiva injetam toxinas, semelhante ao que ocorre com um cigarrinho das pastagens. Injeta essa toxina que leva o que, se a planta tiver início de desenvolvimento, começa a surgir um sintoma chamado de nanismo. Ou seja, a planta não se desenvolve. Ela dobra as folhas com a borda voltada para baixo. E a borda geralmente fica com um tom amarelado. Pode causar tipo uma queima de borda. É um dos sintomas de cigarrinho. Elas retardam o crescimento, causam nanismo e, consequentemente, uma redução de produção. Danos severos no início do ciclo e na floração, onde os danos são mais severos. Início de ciclo, que a planta está em início de desenvolvimento, então a planta não cresce. E se for no início do florescimento, a planta aborta as flores. Então são estágios críticos. Qual é o nível de controle? 3 ninfas por folha. Então, quando eu vou colher essas folhas, geralmente elas tendem a atacar folhas mais novas. Quando eu vou colher essas folhas, colho e coloco dentro de saquinho. Lembrando, eu não vou colher folíolos, são 3 ninfas por folha, cada folha com 3 folíolos. Se a planta está bem no início do desenvolvimento, ela ainda não emitiu a folha trifoliada, eu vou colher 3 folhas simples. Ou seja, a folha que ainda não tem plantas ainda não tem folhas trifoliadas, eu colho a folha simples. Se elas já forem trifoliadas, eu colho a folha composta. Então, aqui o sintoma, né? Só para vocês verem aqui, ó, ampliar um pouco mais. Olha, tons amarelados nas folhas, a borda voltada para baixo, né? As folhas ficam meio deformadas e a planta fica com internódios muito curtos, com característica de nanismo. Pessoal, alguma pergunta? Oi? Nenhuma? De boa, professor. Só na hora da prova. Como sempre, né? A hora da prova é a hora mais crítica. Aí dá muitas dúvidas, aí assim, nossa, vou mandar mensagem pro professor, tirar dúvida com ele. Não pode entrar em contato. Eu estou vendo essas 2 semanas, para mim, foi igual a fase do início de desenvolvimento de uma planta. Foi crítica, foi bem crítica essas 2 semanas. Porque uma semana que você fique sem mexer nas coisas, acumula tudo. E pensa a loucura que fica, porque eu sou aluno, então à noite eu tenho que fazer as coisas da outra escola, e durante o dia sou professor, tenho que fazer as coisas da escola e sou pai também, né? Então a gente está nessa correria maluca, e assim, agora eu estou aqui, meu menino estava chorando, né? E eu fico agoniadinho, aqui dando aula e agoniado, né? Porque criança tem 2 anos e pouquinho, chorando, o coração fica meio partido, né? Mas, infelizmente, a gente tem que superar isso. E aí eu tenho que correr, fazer uma coisa, fazer outra. Final de semana a gente tem que fazer faxina, e aí vai, né? É uma maratona. Como você